uma das coisas mais incríveis aqui que eu gosto muito é essa coisa, eu gosto muito disso. Inclusive, eu estou amando essa experiência de fazer nisso, nessa loucura, porque vocês entendem que Calvino criou isso para exatamente esse momento aqui. Se vocês observarem, a gente tem gente das nações inteiras Sim. que vem visitar, mesmo não sendo cristão, algo que na verdade foi para todas as nações. E eu sentando nesse banco aqui e querendo voltar um pouco a alguns anos com vocês, em pensar que nessas cadeiras que vocês estão vendo aqui, John Knox sentou, Viret sentou, Theodore de Beze sentou, Guillaume Farel sentou. Pais, por exemplo, como John Knox, da primeira visão sistematológica da teologia. A gente está falando da teologia sistemática hoje, na sua essência, sendo criada aqui. Uau. Todos os dias, no cotidiano Uau. de igreja. E para mim essa visão era tão linda, porque hoje a gente entende teologia como algo para alguns. Vocês entendem que foi a igreja quem criou isso? A igreja estudando Bíblia, pessoas estudando a palavra. É tão humano, é tão simples, é tão informal, é tão cotidiano. Coisas que hoje, por exemplo, nós nos tornamos doutores, eles se tornaram servos. Eles eram servos. Guillaume Farel, ele tem uma frase maravilhosa, ele dizia assim, que eu me torne servo da mensagem que eu prego. Uau. E é exatamente isso. A nossa teologia, ela deve ser de uma igreja cotidiana. É gente no final. É gente. Então, o meu pensamento, ao sentar nesses bancos e pensar que aqui não é uma teologia de 100 anos, americana, por exemplo. Então, a reforma, olhando de uma forma assim, macro, ela tira também as barreiras sociais e ela reaproxima. Ela reconecta. Coisas que eram intangíveis para a grande massa, para os pobres, os reformadores, por estarem cansados, né, dessa separação, dessa exploração, desse acesso só aos ricos, aos milionários. Essa exclusividade. Eles focam, não é que eles focam, mas eles fazem uma igreja plural. Eles fazem uma igreja, e eu acho que aqui que está o segredo dessa igreja continuar sendo igreja. Porque até os dias de hoje ela é igreja, né? É um multiforme. Com essa questão quíntupla, né, das 5 solas, ou até mesmo dos 5 ministérios, eles entenderem a pluralidade do tempo, das pessoas, do templo, né, da igreja protestante, tudo muda. Quando eu falo isso é o seguinte, pensa que naquela época era o Papa que ditava tudo. E todo mundo obedecia. Ok. E aqui todo mundo tinha voz. O mais fraco, o mais pobre, o mais iletrado que seja, o analfabeto, ele tinha voz, ele tinha poder de fala. Hoje, 80% da nação decide o destino, não são os políticos. Até hoje, as leis da Suíça são decididas pelo povo suíço. Vocês entendem a noção disso? Sim. Não é uma questão só de igreja, criou-se uma nação, uma cultura que mudou uma nação. Então, a teologia, por exemplo, que eu estava falando, né, de 100 anos americana, de 150 anos, né, no sentido de algumas denominações, 100 anos do Brasil, 150 anos dos Estados Unidos, não se compara a uma teologia de 500 anos europeia. A maturidade e o pensamento. E tudo isso remete ao quê? Não existe teologia exclusivista. Não existe uma teologia, um ensino para alguns. Existe igreja. Existe corpo. E essa é a essência, esses muros gritam isso. É o corporativismo da igreja. Ok. É o ajudar-se, amar-se, cuidar-se. Todos cuidando de todos, amando a todos, ajudando a todos. Então a gente vai ver o quê? Por exemplo, enquanto o Papa queria um trono de ouro na Basílica de São Pedro, Calvino queria uma cadeira de madeira atrás da coluna onde ele ia pregar, escondido de todos, porque ele só entrava no momento de pregar. Então, nesse contexto, é um tapa na cara do ego. Sim.
Isso é um tapa na cara daqueles que Da queriam vaidade. pessoal. Eu acho que isso aqui também se torna atual hoje, nos dias de hoje, no sentido de que pastores e líderes precisam dessa consciência do pluralismo. Precisam dessa consciência do nós estamos aqui para servir e amamos a nossa mensagem e servimos a mensagem que pregamos. Ok. Então acho que aqui o que é mais gritante e aqui terminando, o que é mais gritante nesse lugar é que o poder do povo reunido é muito maior. A glória do povo reunido é muito maior do que a glória e o poder de poucos. Quando se dá poder e empodera-se outros, na verdade aí está o verdadeiro poder. E aqui Isso é o evangelho, né? Isso é o evangelho. Isso é a mensagem de Jesus. Que é poder para Dá aqueles... voz ao pobre, dá voz ao necessitado, ao pequeno. E olha só que coisa incrível. Agora, nesse exato momento, Tem um padre. nós estamos aqui, tem um padre ortodoxo aqui dentro. Eu vi. Isso, como é que faz? incrível, né? Como é que faz um padre ortodoxo, naquela época, entrar num lugar desse? Na época queria matar. Ele matar. Queria E hoje a gente matar. está vendo aqui um padre ortodoxo discutindo a história. E isso, para mim, É é incrível. o poder da revolução. Sermos tão relevantes ao ponto dos nossos inimigos virem perguntar o que está acontecendo. Uau. Uau. Eu acho que a gente pode encerrar aqui, né? Incrível. A gente pode encerrar aqui. Bem-vindos à Catedral de Calvino. Para mim, é indescritível, eu como pastor, como líder religioso, como apaixonado pelas Escrituras, é indescritível a sensação que eu tenho de entender que toda essa visão de Calvino, ela está enraizada no nosso ministério, na nossa igreja, nas nossas práticas, em não reservar lugares, em não ter estacionamento privilegiado, em os melhores cargos da igreja, muitas das vezes, ser para pessoas simples, iletradas. Você traz essas pessoas à existência. Você mostra para essas pessoas que elas também têm talentos, que elas também têm dons. E ao rico, ao que tem fartura, ele também é relevante, ele também é muito importante, de N formas, mas ele aprende um lado que João Calvino tentou nos ensinar, que é se preocupar com o próximo. Você que tem muito, olha para o que não tem nada, ajuda ele, fortalece ele. Uma comunidade, um povo forte, se a nossa igreja for forte, se a nossa cidade for forte, se o nosso país for forte, nós seremos fortes. Se uma pequena parcela é forte, na verdade, ela é muito frágil, né? Então, assim, eu estou aqui ricamente abençoado, reforça o nosso compromisso com o Evangelho. A vinda aqui hoje me reforçou o compromisso em continuar olhando para o pequeno, para os necessitados, né? Entendendo cada vez mais que a igreja, eu sempre preguei isso, a igreja é o lugar mais democrático do mundo. Eu sempre falei isso, onde o pobre e o rico se sentam no mesmo banco e é o único lugar na terra que você vai ver o rico servindo ao pobre, literalmente. Então, João Calvino, naquela época, gente, hoje é normal talvez esse discurso, mas nós estamos falando que ele rompe com todo um sistema, ele quebra todo um pragmatismo já enraizado entre os ricos, os poderosos, os reis, o império, e a igreja que mandava em tudo e em todos, e o povo sofria, o povo gemia, né? O povo adoecia na mão desse clã, mas hoje não. Essa é a mensagem mais linda que fica, que o protestantismo veio quebrar isso, tirar toda essa vaidade, toda essa glória humana, né? E devolver a glória para quem é devida, que é Deus, e principalmente centralizar novamente Cristo, a sua mensagem. Quando a gente fala do Cristo, fala da sua mensagem, né? Cristo, você vai sempre perceber, você vai ver ele indo nos lugares que ninguém queria ir, indo atrás de pessoas que ninguém queria ir, visitando casas que ninguém queria entrar. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que talvez fez João Calvino tão grande como foi. Não só toda a sua capacidade intelectual para interpretar os textos, para criar uma linha de raciocínio, mas principalmente esse fato dele quebrar barreiras, né? Derrubar muros e criar pontes. Que Deus abençoe sempre esse lugar e toda essa história de Calvino em nome de Jesus.